dar as boas-vindas, né? A Uhum. todos que estão aqui presentes. Boa noite a todas, a todos. Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí nos encaminhando para o final do ano, os últimos compromissos, acredito eu que últimas lives, últimos encontros. Então, é uma satisfação tê-los aqui, porque a gente já imagina que nessa altura está todo mundo já começando a desacelerar, né? Então, a presença de vocês hoje é ainda mais significativa, porque nos últimos dias já do ano, praticamente, a gente já começou a pensar em Natal, em final de ano. Então, quero agradecer em nome da Promediares a presença de todos. Eu me chamo Vanessa, acho que está aparecendo o meu nome aí. Vanessa também, coincidentemente, o mesmo nome da palestrante de hoje, né? Só que aí a Van é Van, a gente já se chama assim, é Van e Vanessa, Vanessa sou eu, Van, ela. Até o sobrenome é meio parecido, né, Van? Tem os Tzinhos lá no final. O meu até saiu com um T a mais aí, não sei, mas é Moretti com 2 T's. É, a Analice está dizendo que não está conseguindo ouvir. Será que você tá todo mundo me ouvindo? Ou é só a Ana, Alice? Estou ouvindo Analice, bem. Analice, Estou vendo. você está no celular ou você está no notebook? Você tem que ir no ícone do microfoninho que tá, tem uma setinha do lado, tá? E ali você tem que ativar o alto-falante. Isso. Enquanto a Analice vai tentando ali, qualquer coisa você nos chama aqui, que a gente tenta te ajudar. Então, feitos os agradecimentos a vocês que estão conosco, eu quero agradecer também à professora Simone, que é minha sócia na Promediares, que, que junto comigo, né, vem aí vivendo diariamente esse sonho, esse desejo de uma escola que possibilite o acesso a todos, uma escola inclusiva, né, em todos os sentidos. Nossa ideia é até interessante, bem rapidamente, mas nós já tínhamos uma ideia, né, de ter uma escola online antes mesmo da pandemia. E não porque a gente previu qualquer coisa assim, porque isso que houve com o mundo não é algo que se poderia prever e ninguém gostaria de prever uma coisa dessas, né? Mas sim por conta de algumas habilidades, né? Especialmente da própria professora Simone, que é bem, a gente está brincando aqui que ela é professora, como que o aluno falava, modernosa, é porque a professora Simone maneja bem aí a internet, a educação à distância, coordenou muitos cursos, então nós nos unimos e cada qual com as suas habilidades. Então, nasceu aí uma ideia de uma escola, de termos uma escola que tratasse, né, desse viés de pacificação de conflitos, que também, né, foi uma coincidência, porque os conflitos aumentaram muito também em função da pandemia, né, e também não foi algo que a gente imaginou. Mas a Promediares acabou chegando nesse momento, né? Num momento pandêmico em que é muito importante falar de soluções de conflitos e de educação à distância. Então, ainda que nós não tivéssemos imaginado o que estaríamos vivendo hoje, a Promediares acabou chegando nesse momento aí, que é um momento de transformação para a educação, né? Que está trazendo aí esse novo olhar para educação à distância, né? É sabido que ela chegaria logo e com força a educação à distância, mas certamente a pandemia adiantou aí uns bons anos, né? Então, a Promediares é uma escola que já nasceu digital por um desejo, uma proposta nossa, independente da pandemia, mas coincidentemente na pandemia. É uma escola inclusiva, não só por isso, mas porque a gente imaginou, pensou, idealizou uma escola que viesse falar de pacificação, de ambientes corporativos mais pacificados, relacionamentos interpessoais mais
amistosos, então, não só no ambiente de trabalho, mas dentro de casa, então, na comunidade, enfim, a nossa intenção era contribuir com a educação dessa forma. E aí, né, eu já estou terminando, tá? Nós pensamos como falar de pacificar conflitos, diminuir conflitos, sem tratar de comunicação, né? Para a gente ter um ambiente menos conflituoso, acho que o pontapé inicial é ter uma comunicação com menos ruídos, uma comunicação mais assertiva, uma comunicação mais voltada, né, ao diálogo, mas no sentido de saber ouvir também, não apenas de falar, mas de saber ouvir, então, da escuta. E nesse sentido, nós quisemos ter ao nosso lado aí a Van Marchetti, que é uma expert em comunicação, né, e trabalha com comunicação há muitos anos, né, e é um relacionamento muito, acho que a gente não vou dizer antigo, né, mas não vai parecer que é coisa de muito tempo, né, mas é um relacionamento já de algum tempo, né, com a Van Marchetti, e então, como não ter a Van Marchetti junto conosco aqui, nesse momento em que a gente acredita muito que a pacificação de conflitos necessariamente passa por uma comunicação mais cuidadosa, mais assertiva e com menos ruídos. Então, a Van é a nossa convidada aí, né, da nossa Masterclass, né, de hoje. A Promediares está muito feliz com a sua presença, Van. Muito obrigada por ter aceitado o convite, não só por estar aqui hoje, mas de outras conversas anteriores. A Van já está conosco já faz algum tempo, trocando ideias, nos passando a experiência dela, nos dando dicas preciosas, nos ajudando a construir, né, esse caminhar aqui. Então, é isso. Eu agradeço muito, professora Simone. Estou devolvendo para você. Estou passando para você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite às duas Vanessas, que são apenas duas das muitas Vanessas que há na minha vida. A gente sempre brinca que é uma coincidência grande, mas a gente sempre brinca com isso, que tem várias Vanessas aí no meu dia a dia, no meu cotidiano. Eu costumo chamar elas pelo sobrenome, porque senão não consigo diferenciar quem que é uma, quem que é a outra. Pessoal, sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aqui. Acho que a professora Vanessa sintetizou bem o que nós temos como propósito, como objetivo na criação, o que tivemos, né, de propósito e objetivo na criação da Promediares e o que a gente mantém como propósito e objetivo no dia a dia, nas atividades que a gente realiza e propõe cotidiano afora. A gente procurou criar uma escola que pudesse superar a distância que parece haver na educação à distância, né? Não é porque é a modalidade à distância que precisa haver distanciamento ou que as pessoas não possam encontrar meios e maneiras de se aproximar, de fazer laços de amizade importantes e duradouros. E a gente tem presenciado isso no nosso dia a dia, cada vez mais. Fica aí um convite para vocês conhecerem as nossas redes sociais, seguirem as nossas redes sociais, vocês vão ter oportunidade de confirmar ali o depoimento dos alunos, o envolvimento que eles têm com o curso, com os professores, com os colegas. Isso deixa a gente muito satisfeito, porque aí, fazendo a conexão com o que a professora Vanessa falou e com o que a Van Marchetti vai falar, a gente comunica, né, com essas pessoas de um modo eficaz a ponto de criar laços fortes, né, laços de amizade, laços de aprendizado e laços que promovem um aprendizado efetivo, né, contribuindo não só com o desenvolvimento profissional, mas também com o desenvolvimento pessoal, que eu tenho certeza que será um dos pontos que a Van Marchetti vai abordar
bastante e bem, que ela faz isso muito bem, a gente já conhece, nessa live de hoje. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês e bora lá, professora Van Marchetti. Boa noite, boa noite. Só respondendo, eu estava com o microfone fechado, achei que estava aberto. Vanessa Moretti, este ano completou 10 anos que a gente se conheceu, hein? Uma década, 2011. Exato, exatos 10 anos. Simone, quando eu nasci, minha mãe contava a história que colocou o nome de Vanessa porque era raro, eu não tinha, ela, né? Vanessa não tinha. Só na época que eu fiz faculdade, tinham 5 comigo na minha sala. Na minha sala tinham 5 Vanessas. Então, assim, é muita borboleta voando aí, gente. Borboleta, porque Vanessa dizem que é uma espécie de borboleta, né? Então, assim, imagina, né? É muita borboleta voando. Então, boa noite. Obrigada aí de coração pela presença. Como a Vanessa disse, a gente está aí na reta final do ano, está todo mundo cansado, né? Todo mundo esgotado. Mas é um momento também da gente repensar e pensar, né? Fazer planos para 2022, que apesar aí de todo esse contexto, né, mundial e até dentro do Brasil, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em 2022, porque eu acredito que a gente aqui faz a nossa estrada, né? A gente vive em conexão, nós somos interdependentes, mas a gente traça o nosso caminho, né? Então eu acredito muito nisso. E hoje a gente vai falar de um tema, né, que é humano, né? É naturalmente humano. Eu costumo até falar para os meus alunos que o conflito não é de 2 ou mais pessoas, o conflito começa em uma pessoa, ele começa dentro da gente. Nós somos seres conflituosos por natureza, né? E a gente extravasa esse nosso conflito nas relações com o outro, né? E a gente vê... Desculpa o barulho, gente, eu moro... O meu fundo da minha casa dá para uma avenida, então passa ônibus, caminhão, aí vai os ruídos de vez em quando aí, tá? É a trilha sonora da live. Então, o que acontece? E com tudo isso que está acontecendo, somando tudo isso, né, a gente vem acompanhando que esses conflitos têm aumentado. Então, o que a gente tem reparado? A gente vai falar de dentro do ambiente de trabalho, mas a gente vem reparando isso em todos os lugares. Então, você chega nos lugares, no mercado, numa farmácia, ou em qualquer lugar, e você vê que as pessoas estão tensas no trânsito, então nem se fala, né? As pessoas estão intolerantes, nós estamos, né, intolerantes, o copo já transbordou, né? E a gente começa a fazer uma reflexão sobre isso. Por quê? Porque isso, né, a intolerância, esses dilemas, esses desafios, esses conflitos diários, eles vão somando uma carga emocional muito grande. E isso traz muitas consequências, né, para nós e tudo o que está ao nosso redor. E aí chega um momento que a gente para, respira fundo e pensa, não dá para continuar assim. Existe uma forma, né, a gente falar evitar conflito é utópico. A gente não vai evitar conflito, porque o conflito é da natureza humana, né? Nós temos cérebro, a gente está pensando o tempo todo, nós temos pontos de vista, nós temos crenças e nós temos opinião. Então, o conflito ele vai existir, ele é, né? Ele não está, ele é. Agora, a grande questão é, nós conseguimos ter estratégias para diminuir esses conflitos? Da gente procurar ter uma convivência um pouco mais harmoniosa e deixar os grandes debates para momentos em que realmente pedem isso, né? Então, como é que a gente pode? Aí é essa questão, né? Então, eu trago aqui, para a gente começar, uma reflexão, né? E essa reflexão é baseada até num trabalho que eu tenho, quando a gente faz o curso, né, de gestão de conflitos, aí da comunicação assertiva, a gente trabalha fundo, 8 etapas. Então, eu trago a primeira etapa só, que ela já é bem forte, para a gente fazer uma reflexão. E essa é essa questão que eu deixo para vocês, né? É possível discordar de alguém sem brigar? O que vocês acham? Se vocês quiserem ir compartilhando, enquanto a gente vai... Eu quero deixar... Eu estou jogando essa pulguinha, porque a partir dessa pulguinha aqui, a gente vai abrir as ramificações.
E eu vou trazer, assim, aqui 5 dicas de como que a gente pode administrar isso. Mas vamos pensando, e quem quiser ir compartilhando no chat, o que você acha? É possível? Não é possível? Depende. Aí, se você acha que depende, depende por quê? É super importante aí colocar, né? Por que que é possível, não possível, e por que que depende, né? E aí, é disso que parte o conflito. O conflito parte de alguém discordando de alguém, né? Ou alguém ou algum grupo de opiniões, de pontos de vista opostos, né? E é essa a questão. Quando a gente se propõe a mediar um conflito, a fazer a gestão, a administração de um conflito, a gente propõe que não haja o quê? Briga. Há uma discussão saudável, uma discussão construtiva, mas não a briga. É isso que a gente procura evitar, né? E aí, vamos entrar no conflito de que eu estou certa, o outro também acha que está certo, né? E aí a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Antes de entrar aí nas dicas, né, em como é que a gente pode administrar esses estados emocionais, vamos buscar a origem desses conflitos. Onde é que isso começa, né? Por que que começa? Então, primeiro ponto aqui, onde que ele surge? Vamos imaginar que tem uma situação, tem que ter uma escolha para essa situação. Aí tem considerações, pontos de vista que são incompatíveis. Então, a gente já começa por aí. Porque se os pontos de vista são compatíveis, não vai ter não vai ter um conflito ali, né? Um conflito disfuncional. Então, a gente parte de um ponto onde tem uma situação que precisa ser resolvida, mas tem considerações, tem pontos de vista que são incompatíveis. Aí, ele envolve um problema, uma dificuldade, um dilema, um desafio, né? E aí, resulta em quê? Em confronto. Porque a gente tem 2 ou mais partes que estão envolvidas com opiniões diferentes, que têm incompatibilidade, e aí não se consegue solucionar esse problema, não se consegue resolver esse desafio, né? Pelo contrário, vai aumentando ainda mais o problema. E aí, o que acontece? Nós temos pessoas que são divergentes nessa opinião, mas a gente tem que entender que tem pessoas por trás disso, e quando a gente parte do pressuposto de querer ter uma comunicação assertiva, tá? Porque o que permeia a gestão de um conflito é ter uma comunicação assertiva. Só que aí a gente tem que entender que do outro lado tem pessoas que têm interesses, que têm valores e que têm pensamentos diferentes dos nossos e entre si. E isso automaticamente traz pontos de vista diferentes e posições opostas. Então, entendendo esse contexto da origem do conflito, como que ele surge, a gente começa a pensar em propostas para administrar. Então, a gente já parte desse pressuposto. O conflito, ele não vai deixar de existir. Nós temos que saber o que fazer com essa situação, tá? Antes disso, nós temos que entender o seguinte: existe uma coisa que a gente chama, né, no mundo corporativo, de contratos psicológicos. O que são contratos psicológicos, gente? Quem quiser já ir compartilhando, vamos conversar, tá? A gente está conversando aí no chat, pode colocar aí o que vocês acham, tá? Quando a gente se propõe a trabalhar, a gente conseguiu um emprego, então a gente viu ali, a gente tem um contrato de trabalho. Nesse nosso contrato de trabalho, tem ali as nossas atividades, as nossas funções, certo? Está no papel, está registrado, está assinado. O contrato psicológico são as expectativas que não estão escritas em nenhum lugar. É a expectativa que eu tenho em relação a você, em relação ao meu trabalho, em relação às minhas atividades, e o outro que tem em relação a mim. Então, você pode ter contratos psicológicos num relacionamento amoroso, você tem contratos psicológicos dentro da sua casa com a sua família, você tem contratos psicológicos no seu trabalho, com seus clientes, com sua liderança, com seus subordinados. É aquilo que você cria, nós criamos, mas não é verbalizado. Então, você tem uma expectativa em relação ao outro. E aí surge o quê? Não acontece, né? Não, essa expectativa não acontece, não se realiza porque é algo que você criou em relação ao outro, e aí vem a frustração e a decepção.
E quando vem essa frustração e essa decepção, nós julgamos, naturalmente, nós jogamos a culpa em um terceiro. E a responsabilidade, né, dessa decepção e dessa frustração em um terceiro. Então, é mais um momento que eu peço aí, vamos fazer essa reflexão, né? Pensa agora, vamos fazer um exercício assim, pensa na tua última decepção com alguém. Pode ter sido no seu trabalho, pode ter sido dentro de casa, num relacionamento amoroso. Então, a tua decepção. Aí vamos começar a desmembrar isso daí, né? De frente para trás. Quais eram as suas expectativas e quem criou essas expectativas? Isso foi verbalizado em algum momento, ou você criou essas expectativas e, de repente, é justo, não é justo, né? De quem é essa responsabilidade? Então, esse é um exercício bacana da gente fazer em relação às nossas relações, num contexto geral, né? Então, eu não estou satisfeita com tal relação, seja no trabalho, né? Vamos falar em trabalho, porque o nosso contexto hoje é mais voltado para os conflitos no trabalho, onde a gente passa a nossa maior parte, né? Então, assim, eu tenho que entender essa minha decepção, o contexto, né? Qual foi a origem, e quem eu estou responsabilizando por isso? Tinha um contrato psicológico por trás disso, né? Então, essa é uma reflexão bacana para a gente fazer em relação a isso, tá? E aí, passando dessa ideia de já entendendo, né, que a gente tem esse lance dos conflitos psicológicos, na dramatização de toda uma situação de conflito, a gente vem entender quais são os tipos de conflito que a gente encontra dentro das empresas, dentro das organizações, tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de conflito. Os conflitos de tarefas, de relacionamento e de valores. Então, o conflito de tarefas tem a ver com as nossas atividades, né? Atividades no dia a dia. O que eu entendo que é meu papel, o que eu entendo que é o papel do outro, né? A minha entrega, a entrega do outro. O conflito de relacionamento, como o próprio nome diz, né? São questões de relacionamento, tanto em pares de trabalho, quanto liderança, quanto liderados. E os conflitos de valores, que por si só já soma aí, né? Então, as crenças, os pontos de vista, princípios, e nisso, quando a gente encontra a oposição, a gente já encontra o conflito. Qual que é a nossa tendência, né? Formar os clubes, né? Os silos, que a gente chama muito de silos organizacionais, né? Você acaba tendo afinidade com alguém e esse alguém você traz mais para perto e tende a afastar as pessoas que não têm essa compatibilidade, né, de valores e de sentimentos, de pontos de vista, né? E aí a gente começa a criar esses silos, né? A gente começa a separar, já voltado mais para uma visão mesmo, né? De pontos de vista, de crenças. Então, são basicamente esses 3 tipos de conflito que a gente vê dentro das empresas. E aí, nós já entendemos, né? A origem do conflito, o que é um conflito, os contratos psicológicos que acabam impactando em como nós percebemos as relações que nós temos ao nosso redor. E aí, nós entendemos que estamos num momento crucial, difícil, é como se o copo já estivesse transbordando, muita gente já se encontra nessa situação, e aí a gente pensa, não dá para continuar assim. Por quê? Todo esse emocional, né, que a gente vê superficialmente, essas brigas, esses desentendimentos, essas frustrações, essas decepções que vão somatizando ao longo de um tempo, isso acaba impactando não só nas relações em si, mas acaba impactando também em questões até de saúde. Então, isso vai impactando o sistema imunológico, vai impactando o mental, o emocional. Então, você vê que as pessoas estão, aos poucos, adoecendo por conta de não conseguir lidar com essas emoções, com essas instabilidades sentimentais, né? E aí eu trago aqui 5 passos, só que a gente pensa assim, parece fácil, né? Mas a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas.
de abrir mão de alguns hábitos comportamentais, alguns hábitos de pensamento, para que a gente possa buscar esse tão sonhado equilíbrio, né? Então, como é que a gente pode, de repente, fazer isso daqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, antes de entrar nisso aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vi que o pessoal está colocando. Vamos lá, panelinha, Clarice falou da panelinha, né? Os contratos psicológicos, isso aí. Muito bem, muito bem. Depois eu vou ler, a gente baixa o chat aí, depois eu vou ler tudo com atenção aqui o que vocês estão falando, tá? Mas é importante essa primeira reflexão, tá? Até aqui, gente, está fazendo sentido isso para vocês, quando a gente faz uma análise? Vão trocando aí no chat. A gente está fazendo sentido quando a gente faz uma análise do contexto do conflito, né? A origem, e que realmente chega um momento em que a gente precisa ter uma atitude em relação a ele, né? E aí, qual que é o primeiro passo que a gente tem aqui? Vou entrar aqui. Primeiro passo, ouvir com atenção e não julgar. Olha, parece tão simples isso daqui, mas dentro dessa frase tem uma infinidade de propostas, né? Então, o ouvir com atenção é a famosa escuta ativa. Então, ouvir, nós ouvimos a partir do nosso aparelho auditivo. Agora, escutar é o ouvir com atenção. É se colocar realmente numa posição de prestar atenção no outro. De prestar atenção no outro no sentido não apenas de escutar o que o outro fala, a linguagem corporal, as expressões, as entrelinhas, quais são as intenções que estão por trás daquelas palavras. E aí, não julgar é a palavra-chave. Onde há julgamento, não há escutativa. Então, eu tenho que partir desse pressuposto de não julgar. E é o mais difícil, porque nós somos julgadores por natureza. A gente julga o tempo inteiro, nós somos julgados o tempo inteiro. Então, sempre vai ter alguma coisa, porque não gosta do jeito que você fala, do corte de cabelo, do jeito que a pessoa anda, o time que a pessoa torce, a religião da pessoa. Então, todo o tempo, a gente vai estar julgando e não consegue ter uma escutativa. Porque a gente bloqueia a possibilidade de entender o outro, e aí a gente vai para a próxima. Quando eu não tenho uma escutativa, quando eu não me coloco numa posição de procurar ler nessas entrelinhas as intenções do outro, eu não consigo entender o ponto de vista do outro. Eu fico presa ao meu ponto de vista, a defender o meu ponto de vista o tempo todo. E a gente costuma falar assim, faz uma reflexão, lembra da tua última discussão com alguém, tá? O que acontece num processo de discussão? E é automático. Quando nós não ativamos aí as estratégias, é automático. Então, eu estou discutindo com alguém, eu fecho os meus ouvidos. Parece que eu não consigo prestar atenção, porque a minha cabeça está maquinando o que eu vou responder em cima. Porque eu quero ganhar essa discussão de qualquer jeito. Então, a gente acaba não prestando atenção no outro, não tendo uma escutativa, porque nós estamos o tempo inteiro pensando na nossa resposta, tá? Então, é importante começar a ouvir com atenção, não julgar. Você não precisa concordar com o que a pessoa está falando. Isso não vai mudar os teus princípios, mas você não julga para procurar entender o ponto de vista da pessoa. Por que ela pensa desse jeito? O que ela está sentindo? Né? E quando a gente fala de entender o ponto de vista do outro, é se colocar no lugar do outro, mas é muito fácil a gente falar assim, é fácil me colocar no lugar do outro quando o outro tem uma dor que eu tenho, ou que eu já tive. Então, fica fácil. Agora, me colocar no lugar do outro, quando a dor do outro é indiferente para mim, aí eu não consigo, aí não tenho empatia. Aí eu não consigo entender o ponto de vista do outro. E aí a gente vem para o terceiro. A partir do momento que eu consigo ouvir com atenção, não julgar, e procuro entender, eu não preciso aceitar, mas eu procuro entender o ponto de vista do outro, eu começo a me colocar numa posição de alinhar essas expectativas. Então, aí entra a questão dos contratos psicológicos, né? Não fica no limbo. Ele vem
para um piso, um patamar real. E aí eu imagino as minhas expectativas e a expectativa do outro. A expectativa do meu grupo ou outro grupo. Alinho essas expectativas, eu procuro encontrar pontos em comum nesses pontos de vista, que sejam dois ou mais, que sejam estejam no contexto da discussão. Para tudo isso, eu preciso evitar ter uma comunicação agressiva, ou seja, me impor, meu tom de voz, ser de um tom mais agressivo, mais forte, querer impor alguma coisa, ou ficar simplesmente numa passividade. Então, ouvir o ponto de vista do outro e também não conseguir colocar o meu ponto de vista. Então, a gente tem esses dois pontos aí da comunicação também. E, por fim, né, quando eu consigo ter todo esse contexto, eu me coloco numa posição como mediadora, como gestora, administradora desse conflito, buscar pontos em comum. A partir do momento que eu analisei todos os pontos de vista, alinhando as expectativas, eu busco pontos em comum entre esses pensamentos, entre esses valores, enfim, entre os pontos de vista que eu tô aí olhando e que eu tô analisando, tá? E aí a gente vai partir para cada um aqui, ouvir com atenção e não julgar. Então aqui a gente tem a escutativa, como eu falei para vocês, né? Não julgar, ouvir com atenção, prestar muita atenção para poder entender por que a pessoa pensa desse jeito, por que ela age dessa maneira. E, em segundo lugar, eu entro no entendimento do ponto de vista, da empatia, tá? Só que, olha, eu grifei ainda aqui, procurar entender todos os pontos de vista que estão envolvidos ali. E aí eu vou entrar no terreno da empatia, do me colocar no lugar do outro. Só que aqui tem uma armadilha muito importante. A empatia tem que ser legítima. É aquilo que eu falei para vocês aí agora há pouco. É muito fácil eu ter empatia com alguém que tem uma dor que eu já tive, ou que eu tenho conhecimento. Agora, é muito difícil eu conseguir ter empatia com uma dor ou com uma situação que, às vezes, eu acho que até a pessoa tem um sentimento e eu acho que é uma bobagem ter aquele sentimento, por exemplo, né? Só que eu não procuro entender por que a pessoa tem aquele sentimento, por que ela pensa desse jeito, por que ela age desse jeito. Aí eu tenho que ir fundo, entender o contexto de vida, o contexto social dessa pessoa, o contexto familiar. Tudo isso formou o ponto de vista que ela tem hoje daquele determinado assunto que está sendo discutido, né? Então, a empatia legítima é aquela em que eu procuro me interessar pela dor do outro, procuro me interessar pelo dilema do outro, procuro me interessar, mesmo não concordando, sobre o ponto de vista que aquela pessoa tem. Esse é um grande desafio quando nós estamos no processo de buscar diminuir esses conflitos, de mediar os conflitos. Tá? Aí, alinhar as expectativas. Então, aqui no quadrante aqui da esquerda, a gente tem ali as setinhas ali toda embolada, né? Porque a gente tem ali, isso aqui representa os pontos de vista diferentes. Aí, quando a gente entra ali com o processo de colocar aqueles passos, né, e organizar, a gente caminha todo mundo para uma mesma direção, que é o objetivo que a gente busca quando nós estamos mediando uma situação para resolver um problema, para resolver um dilema, para propor uma solução. Tá? E aí nós temos 2 pontos ali, né? Então, o conciliar os interesses dos envolvidos e não defender os nossos interesses. Esse é o grande lance, é a grande estratégia que a gente tem na gestão de um conflito. Conciliar os interesses e não cair na tentação de querer defender ou os nossos interesses ou os interesses que nos interessam, né? Essa é a grande questão aqui. Evitar ter uma comunicação agressiva ou passiva, tá? Evitar
se omitir e evitar extrapolar e invadir, né, o direito do outro de ter a sua opinião, de ter o seu ponto de vista. Tá? Um lado, na comunicação passiva, a gente tem aquelas pessoas que não querem entrar num conflito, evitam um conflito, mas também se calam e não expressam o seu ponto de vista, o seu desejo, a sua vontade. E isso também vai acumulando em impactos muito negativos na carreira. Por outro lado, você tem a outra pessoa que está ali, né, querendo impor o seu ponto de vista, impor a sua vontade por poder ou por N situações, né, que acabam desequilibrando aquela harmonia necessária. A gente sempre está falando também da questão do clima, né, do clima organizacional ou das relações humanas, mas também a solução e resolução de problemas e a entrega de resultados, né, que isso impacta. Tem uma coisa, até não coloquei aqui, mas no treinamento a gente traz, tem lá uma pesquisa que foi feita que esses conflitos, esses pequenos conflitos que vão acontecendo diariamente, têm um impacto nos negócios lá na frente, financeiro. Então, assim, é uma coisa que é uma bola de neve mesmo, né? Por isso, a gestão de conflitos, ela é uma questão de saúde mental, ela é uma questão de clima organizacional, mas ela é uma questão também de negócios lá na ponta. Então, tem pesquisas que trazem aí o impacto que tem financeiramente nos negócios também, tá? E, enfim, né, buscar esses pontos em comum entre pensamentos, valores e interesses. E aí a gente tem aqui, vamos supor, então eu tenho a pessoa A e eu tenho a pessoa B. A pessoa A tem um ponto de vista, a pessoa B tem outro ponto de vista. A pessoa que está buscando diminuir esses conflitos, mediar, administrar esses conflitos, ela está agindo aqui. Né? Naqueles pontos que eu falei, lembra que a gente falou assim? Primeiro, ela teve uma escuta ativa, ela não julga nem o A nem o B. Pode ter uma terceira pessoa fazendo a mediação, ou pode ser o A ou pode ser o B, tá? Você pode estar dentro do conflito mediano, ou você pode estar fora do conflito mediano. Mas a questão é essa, a pessoa tem uma escuta ativa, ela não julga, ela entende o ponto de vista do outro, ela busca pontos em comum, e ali começa a trabalhar em cima desse ponto em comum. Se a gente tem uma terceira pessoa, mesma coisa. Você vai justamente onde tem esses pontos em comum. E aí você começa um novo diálogo a partir daqui, desse meio aqui. E aí, a partir do momento que você colheu esses pontos em comum, você vai começar a ter uma atitude de encontrar formas de somar esses conhecimentos e essas experiências para chegar no objetivo. Na resolução de um problema, em tratar um dilema, encontrar uma solução. Tá? E aí eu trago para vocês aqui um quadrinho que eu acho que resume bastante, né, quando a gente fala das habilidades. Por quê? Eu também não trouxe aqui, porque a gente traz em outra palestra, que a palestra aqui é de comunicação assertiva, né, direto. Mas olha que coisa. Hoje, a comunicação é a habilidade mais buscada nas empresas, principalmente nesse pós-pandemia aí, tá? Então, assim, isso foi um estudo do LinkedIn. Então, mais carreira é impossível, né? E eles colocam ali. Foi um estudo do LinkedIn falando, a comunicação está em primeiro lugar. E aí, quando a gente fala da habilidade de comunicação, a gente tem a comunicação interpessoal, que impacta no relacionamento interpessoal e que resulta ali na gestão de conflitos. Aí eu fiz esse quadrinho, eu acho que ele ficou bem didático. Quando a gente apresenta na aula, o pessoal gosta bastante, né? Então, vamos trabalhar as premissas. Quais são as premissas que a gente até passou lá naqueles 5 passos da comunicação interpessoal? Lembra? Ouvir com atenção, sem julgar, e mostrar interesse pelo outro. Mostrar interesse pelo ponto de vista do outro, tá? O que isso gera no relacionamento? O que impacta no relacionamento interpessoal? Empatia. Aí, quando eu consigo ter empatia, o que impacta na gestão de conflito? Eu consigo entender as diferenças, e a partir do momento que eu entendo as diferenças, eu busco sinergia nessas diferenças, tá? E aí vem, quando eu não faço julgamento do ponto de vista do outro, no relacionamento interpessoal, eu crio uma crítica construtiva. E aí, na gestão de conflitos, o que impacta? Eu consigo estimular o diálogo.
que é o que a gente busca. Na minha comunicação interpessoal, quando eu consigo ser concisa e objetiva, ou seja, sem ficar dando voltas, sem ser prolixa, sabendo defender aquilo que eu acredito também, eu passo a assertividade no relacionamento interpessoal. Eu não sou nem agressiva e nem passiva. Eu consigo chegar num patamar de comunicação assertiva. E aí, na gestão de conflitos, eu sou uma mediadora. Eu consigo chegar nesse patamar da mediação. Em relação à postura, quando eu consigo me comunicar com entusiasmo, que é legítimo, lembra que a gente falou empatia legítima? Empatia legítima é aquilo, eu não preciso concordar com o seu ponto de vista, eu não preciso mudar os meus princípios, mas eu tenho que respeitar. Isso chama tolerância, e é isso que a gente precisa. E aí, o que acontece? Eu comunico com entusiasmo, eu impacto no relacionamento interpessoal com engajamento, e aí, na gestão de conflitos, é a solução ganha-ganha. E todo mundo fica feliz. Quando você tem grupos que têm opiniões divergentes, nunca você vai conseguir ficar com a fatia, você não vai conseguir ficar com o bolo inteiro. Mas você vai ficar com uma fatia do bolo. E essa fatia do bolo vai te sustentar. Porque está sustentando o grupo todo. Então, a gente sempre tem que pensar, a solução ganha-ganha é nós ficarmos com a nossa fatia do bolo. Equivalente às outras fatias, tá? Então, é assim, eu gosto bastante desse, não sei se faz sentido, que eu escrevo aí para vocês, mas eu acho que num papel só, eu gosto muito de usar ferramentas como o Canvas. Em uma folha só, você consegue colocar tudo, então você consegue ter uma visão sistêmica lá do negócio. E esse quadrinho, ele traz muito isso, né? Olhando aqui, a gente consegue chegar em uma folha, em habilidades que são essenciais para que a gente consiga fazer uma gestão, uma mediação de um conflito, tá? Diminuir os conflitos aí. Peraí, tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Eu comendo bola nos meus quadrinhos, gente, peraí. Ó, ter a certeza de que houve entendimento, é o feedback na comunicação. Esse é o feedback da comunicação. Você emite e você tem o feedback para ver se teve certeza de que houve entendimento. E aí, como é que você faz? Perguntas. Fazendo perguntas, você estimula o acordo. O que é estimular o acordo? Quando você faz perguntas, as pessoas te respondem. Quando as pessoas verbalizam, lembra dos contratos psicológicos? Quando a pessoa verbaliza, deixa de ser um contrato psicológico. A pessoa se compromete com aquilo que ela falou, principalmente se tem mais pessoas ao redor. A gente não faz isso? Vocês já ouviram falar? Quando você precisa se comprometer com alguma coisa, vou fazer regime, por exemplo. Se vocês falam só para você, não, final de semana eu vou esbanjar, segunda-feira eu começo, mas ficou em você. Segunda-feira você fala, ninguém está sabendo, só eu que estou sabendo, então não vou fazer. Aí tem gente que gosta de se comprometer em público, aí coloquem, porque se você se comprometer em público, as pessoas vão te cobrar, então você tem que fazer, tá? E é isso, esse feedback é muito importante, fazer perguntas, estimular esse acordo, porque aí estimula a responsabilidade também, tá? Gostaram do quadrinho? Pode tirar foto e usar, tira foto do quadrinho, imprime, coloca na tua frente ali, para você lembrar de todos esses passos, o passo a passo aí, tá? E aqui, eu volto com a questão, porque eu coloquei essa pergunta antes. Agora, escreve aí para mim, escreve aí no bate-papo, quando você viu essa pergunta lá no começo, depois de tudo que a gente discutiu aqui, mudou um pouco o teu ponto de vista em relação a isso? Né? Você consegue enxergar de uma forma diferente essa questão agora? Já dá para começar a aplicar? Já dá para começar a aplicar? Quero ver todo mundo aplicando, hein, gente? É um desafio, mas é um bom caminho, tá? Eu posso garantir para vocês que é um bom caminho. E aí eu quero deixar uma mensagem final aqui para vocês, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui do William James. O William James, para quem não conhece, foi um psicólogo e ele trabalhou muito nessa parte das organizações, né? Ele traz muito essa psicologia organizacional. Então, ele fala assim, sempre que você está em conflito com alguém, há um elemento que pode significar
a diferença entre arruinar o relacionamento e aprofundá-lo. E esse elemento é a atitude. Então, só depende de nós. A gente parte criando a nossa estrada aí, e a gente vai fazendo a diferença e impactando o que está ao redor. Ok? Muito bem. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. É profundo, né? Porque tudo isso que a gente falou digamos que a pontinha do novelo aí, a gente tem que puxar e ir construindo os nossos sweaters da vida, os cachecóis. A gente vai construindo a partir de agora, né? Mas é basicamente isso. E aí eu quero ouvir de vocês, escreve, ou então fala, abre o microfone, fica à vontade. Isso daqui tudo fez sentido para vocês? Vocês acreditam que dá para começar já a colocar em prática? Não espera amanhã, não, hoje. Vem de casa. Já porque em casa é onde a gente tem os nossos maiores desafios, né? Tudo começa no nosso núcleo familiar ali, ó. E aí a gente vai expandindo, né? A gente parte do nosso núcleo familiar e a gente vai expandindo para o trabalho, no dia a dia. Mas essa mensagem eu quero deixar para vocês. Começa a pensar. Uma vez uma palestrante falou uma coisa, era uma palestra com cunho religioso, né? De crença religiosa, e ela falou uma coisa assim, sempre que diz o mandamento, né? Da gente fazer o bem para o outro. E ela falou assim, quem é o mais próximo de você? Né? O bem ou próximo? Quem é o mais próximo de você? E aí ela jogava essa questão, e aí a gente falava, quem é? Somos nós. Né? Nós temos que fazer esse bem para a gente poder colocar esse bem para fora e contaminar positivamente as pessoas. E tem um dos nossos professores, num outro projeto que eu atuo, e ele dá um exemplo da máscara do avião. Eu acho muito legal, porque quando você está no avião, aí aparece a gente reza para que nunca aconteça, né? Mas eles falam que se cair a máscara lá para respirar, coloque primeiro em você, e depois você auxilia crianças e idosos, né? E a gente pensa assim, nossa, parece um ato egoísta, né? Nossa, quando tem alguém do nosso lado, é um familiar ou o que seja, a gente quer primeiro socorrer a pessoa. Só que numa descompressão que fala, né? Que é o ar lá, o que acontece? A gente desmaia em questão de segundos. Então, você precisa, se você quer socorrer alguém, você primeiro precisa se socorrer, e aí você consegue socorrer o outro, né? E fazendo essa analogia, é a mesma coisa que acontece, tá? Primeiro tem que partir da gente. A gente tem que parar de cobrar a responsabilidade do outro. A responsabilidade é nossa. Nós não conseguimos mudar o outro, a gente não consegue mudar o ambiente se nós não mudarmos o nosso interior primeiro. Então, esse é o primeiro passo super significativo para começar essa mudança. Se cada um de nós tiver essa conscientização, a gente imagina isso contagiando. E aí as coisas vão ficar mais leves, e a gente precisa de leveza, gente. O negócio está pesado e a gente não sabe o que está por vir. Então, assim, a gente precisa buscar essa leveza. Concordam? Muito bem. Sim, concordamos. E o chat, ele teve muita interação aqui, viu, Van? Muito obrigada pela sua fala, teve muita interação, todo mundo comentou muito, teve muito comentário aqui. Depois você vai conseguir olhar. A Clarice, a Clarissa, temos Clarice e Clarissa, ambas se manifestaram bastante. A professora Simone conversou bastante com todo mundo aqui no chat. E eu acho que é legal, ó, pessoal, se quiser abrir o áudio para contribuir aí, mas de antemão vou dizer por mim, né? Acho que é bem isso mesmo. Acho que essas 5 dicas, né, que você passou, elas são muito reflexivas e deveriam parecer algo, deveria ser algo comum, né, natural de nós mesmos, mas não é. Tanto é que muita gente até escreveu aqui, nossa, eu não conhecia, não sabia, não pensava assim. Porque parece um raciocínio, né, que vai nos levar a uma comunicação melhor, mas no momento do conflito, a gente não tem esse raciocínio.
Esse caminhar, que agora você falando com calma, com tranquilidade, e que nós estamos aqui dispostos a ouvir no sentido da escuta ativa, parece natural, então aquele caminhar parece um caminhar natural, os 5 passos parecem naturais. Naquele momento do conflito, não são naturais, né? Nós não estamos abertos e não conseguimos entender aqueles passos. E o de tudo que você falou foi muito importante, mas o que mais me tocou mesmo ali, foi logo de cara, né? Foi o contrato psicológico, eu até escrevi aí. Ele é inevitável. Ele é inevitável. Certa vez, vou dividir com vocês, tinha uma pessoa, um amigo muito querido meu, ele sempre dizia assim, Van, me chamava de Van, você precisa entender assim, eu não leio pensamentos, né? Eu não leio pensamentos, ou seja, a gente precisa verbalizar. As pessoas, elas não sabem o que nós estamos pensando, e muitas vezes o mal entendido começa ali, né? Porque a gente não verbalizou e imaginou que o outro tinha entendido daquela forma e não entendeu. Então, o contrato psicológico, eu acho que ele é muito importante nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos pessoais também, dentro de casa, né? O curso de mediadores, ele fala, né, ele tem aula de comunicação também, e ele fala sobre isso muitas vezes, o modo como nós voltamos o nosso olhar, a nossa atenção para o outro, transforma todo o ambiente de modo que algo que pareceria impossível de acontecer, pode acontecer positivamente. Então, assim, foi bem bacana, eu gostei muito e queria ouvir o pessoal, né? O que vocês acharam aí de tudo que a gente conversou? Fiquem à vontade para abrir os microfones. Não sei se mais alguém quer se aventurar. Eu falo, Daniele. Tudo bem, Ivan? Quem está falando conosco? Daniele. Assim, Daniela. Desculpa, meu microfone estava pro alto. Vou abrir aqui a câmera, desculpa. Não imagina. Daniela. Escutar vocês falando. querida, você Tudo está bem? aqui, querida. Deve estar em todas, ó. Estou em todas. É porque o aprendizado, né? Tudo que gera aprendizado, toda vez que a gente tem essa oportunidade, acho que é importante, né? E, assim, já ouvi outras palestras e sempre me inspiro muito no que a Van coloca, porque, de fato, a gente sabe que quando a gente está nervoso, a gente se conhece, quando está num conflito, mas é o que a Vanessa Moretti colocou, que é muito difícil a gente chamar a razão, né? E voltar e ter esse pensamento, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter respeito. Mas o que eu tenho exercitado é como se fosse um hábito, né? Eu tenho um hábito todo dia, todos nós, de escovar o dente. E se você começa a se perceber, você tem que tornar aquilo um hábito. Ah, eu estou falando muito grosseiro, eu estou me comportando de forma agressiva e ir se corrigindo. A perfeição é muito difícil, né? Mas você se inspira em outras pessoas. E quando você percebe que você conseguiu transformar aquele ambiente, que era um ambiente de intolerância ou de falta de respeito, você se sente leve, porque quando você sai de uma conversa, de briga, de uma discussão e quer colocar o seu ponto de vista, você sai mal, mesmo que você ganhe, né? Nesse ganha-ganha, mesmo que você ganhe, você não se sente bem, porque você viu que você perdeu o controle, que você falou um pouco mais alto. Então, é um exercício diário. Agradeço aí todas as dicas e continuo aí trabalhando para ter esse controle emocional, para me perceber nos meus atos, na minha escrita, no meu comportamento. Então, eu desejo a todos também que façam esse exercício, porque faz bem para a gente, né? Então, quando a gente se cuida, quando a gente se percebe, eu acho que o resultado é positivo, primeiramente para a gente, e depois para todo o ambiente que a gente vai estar, todo mundo vai perceber a diferença. Obrigada, Vamos. Obrigada a vocês. E lembrando, né, que tem o curso da Promediários de Mediação,
Eu sempre gosto de dar esse ênfase, porque não é só para mediação judicial, tá? Ele é um curso que ele impacta a mediação de conflitos mesmo. Então, traz todo esse contexto que se usa na mediação judicial, que lá, né, o negócio pega mesmo, né? E traz também para o nosso dia a dia. Então, é um curso que traz um conhecimento, práticas muito importantes no nosso dia a dia, que é para a vida. Eu costumo falar, isso é para a vida. Né? Não tem como a gente separar o van profissional, o van pessoal. Você está ali, você tem papéis, você exerce papéis, mas você é você, na tua integridade. Então, um curso desse, eu falo assim, é um combo, né? Porque você impacta no teu trabalho, impacta na tua vida pessoal, na tua vida social. Então, você leva um curso, você tem um combo, né? Para a vida toda. Então, vale a pena conhecer o programa lá. Entra no site da Promediares e conheça o programa aí, que está muito bacana, tá? Uma formação bem bacana aí, tá? E outra coisa, assim, vai impactar o trabalho de vocês, só que mediador é uma carreira que dá grana, tá, gente? Eu não sabia, eu juro que eu não sabia. Depois que a gente começou a conversar e tudo mais, assim, quem se dá bem como mediador, você não precisa estar na carreira jurídica para isso, tá? Então, isso que é bacana, você pode fazer um curso desse, se certificar e atuar como mediador, ganhar um plano B aí, daqui a pouco você está ganhando mais do que você imagina. Eles pagam bem pra caramba, cara. Vale a pena, hein? Vai atrás disso daí que... Eu estou pensando assim, agora que eu quero, quando eu conseguir pagar todos os boletos e não precisar mais ficar escolhendo que conta pagar, né? Que é a realidade do brasileiro, o que sobrar, começar a investir, gente. Investe aí para ter tua aposentadoria, as viagens, os sonhos. Então, assim, eu gostei desse negócio de mediador aí, dá uma grana, hein? Estuda aí, vai ver que vocês vão ver aqui, ó. Vocês me contam. Ivan Marchetti, falando nisso, queria aproveitar a fala da Daniele, ela me fez lembrar de uma coisa que é uma realidade, que se a gente não fizer esse exercício de escovar os dentes do autoconhecimento todos os dias e perceber como é que a gente entra no conflito aí, a gente contribui com algo que a gente estuda no curso de mediadores, estuda bastante, que é a espiral do conflito, né? Ela vai rodando e crescendo e vai ampliando o conflito, porque às vezes a nossa participação nessa situação não é uma participação positiva, ela não ajuda a diminuir o conflito, ao contrário, ela ajuda a aumentar. E às vezes, né, justamente, a Daniele tocou em pontos que são super importantes. Às vezes, a expressão do rosto, ou se a gente consegue fazer cara de paisagem naquele momento, a gente não consegue segurar o pezinho que fica batendo no chão, tá com a carinha de paisagem, mas o pezinho está assim no chão, batendo, demonstrando ansiedade, nervoso, né? Às vezes, o cruzar de braços, todo o gestual do corpo vai contribuindo para isso. E quando a gente está em família, aí piora, né? Às vezes a gente usa mal os adjetivos, então vem aquela frase carregada de coisas que não são... Você sempre fez isso, você nunca faz aquilo, você nunca me ouve, você nunca e sempre são expressões que não são verdadeiras, mas que no calor ali, né? No impacto de alguma discussão, a gente usa e, às vezes, afeta o outro porque faz ele sentir que nunca alcança, que nunca atende, que nunca faz nada legal. E não é verdade, isso, ao contrário, né? Só contribui para pôr mais fogo na situação, aumentar a distância entre as pessoas, dificultar o entendimento, né? Então, a Daniele tocou em pontos ali que são realmente fundamentais para a gente melhorar o nosso nível de comunicação, a nossa capacidade de atuar na redução dos conflitos e até na resolução dos conflitos, né? Que é parte do que um mediador de carreira aí se prepara para fazer, né? Esse que é a carreira de um mediador, de um conciliador. Professora Van Moretti pode falar mais sobre isso.
O curso é bem legal, já que a Daniela até falou, eu participo, eu ouço muito, então acho que você ia ser uma fã aí do curso. O curso tem bastante coisa, fala muito. Eu convido vocês a olharem lá o nosso site, darem uma pesquisadinha, vejam o depoimento do pessoal. Nós temos aula de comunicação, temos aula de escutativa, a gente ensina técnicas, é muito, muito bacana mesmo. E a gente gostaria, né, a Simone até pensou aqui em alguma coisa para a gente. A Daniela está falando, coloca no chat o curso, olha lá, Simone. Ela está pedindo para a gente colocar no chat, Vai ter legal. desconto, hein? Quem participou da live, chora desconto aí para Tem, a Tem Simone. sim, É isso que olha lá, a tem Vanessa sim. entregando ouro. Chora Olha lá, desconto para Simone, dando mas spoiler. é isso mesmo. Tem mesmo desconto. Simone é Mamãe Noel agora, aqui da Promediários, então aproveita. É. Vai ter nova turma em fevereiro, março? Vai ter nova turma em Fevereiro. fevereiro. É uma carreira mesmo nova. A Simone e a Vanessa deram um start aí. Alguém colocou que era uma dica boa. É mesmo, porque é uma carreira em crescente, né? Agora, num momento em que a gente está vivendo aí muitos conflitos, então ser mediador hoje é uma carreira que está em expansão mesmo. Aliás, tem até uma matéria falando sobre isso, a gente até compartilhou no nosso site essa matéria. É uma das carreiras em expansão, a de mediador e conciliador de conflitos. Tem mercado e paga bem. Tem mercado? Tem mercado. Se você quiser, você trabalha no setor público, né? E se não, no setor privado. O setor privado, ele remunera melhor do que no setor público, mas o setor público é um celeiro de aprendizado, né? Então, normalmente as pessoas buscam esse curso para para iniciar a sua vida dentro do setor público e depois acabam abrindo sua própria câmara de mediação. Você pode empreender, inclusive, não precisa ser funcionário de ninguém, pode ser autônomo, pode empreender. Michele, muito obrigada pela sua participação, está dizendo boa noite. E, assim, fica aí o convite, né, para vocês conhecerem. A Simone colocou aí no chat, olha lá, o curso, se vocês quiserem entrar lá, dar uma espiadinha, falarem conosco depois. Ou se, olha, não, Vanessa, a gente assistiu mesmo porque a gente queria saber um pouco mais, mas não estamos buscando o curso agora, não foi esse o objetivo da live. O objetivo foi trazer um pouco de tranquilidade para vocês também, no momento em que a gente sabe que todos nós estamos vivendo uma angústia de fim de pandemia e tudo, e a Vanessa tem essa fala pacificadora, e sim, nossa, mas por que uma live, então? Para que vocês nos conheçam. Então, a gente não precisa que vocês sejam compradoras do nosso curso, a gente quer que vocês nos conheçam, que vocês se alimentem das postagens que a gente faz, do nosso blog, tem muita coisa boa lá, e das nossas próximas lives, porque a gente quer construir bons relacionamentos, e esse é um objetivo maior da nossa live, é que vocês nos conheçam e que vocês estejam conosco, no curso, ou nos acompanhando, ou conversando conosco aí nas nossas redes sociais particulares. O objetivo é esse. Então, eu acho que agora é o desconto, que explica para nós aí, Simone, como pode ser, caso alguém queira. Caso alguém tenha se interessado por receber mais informações, ou até mesmo ficou realmente interessado e queira um desconto para fazer inscrição no curso, eu peço que preencham aqui esse link, ó, são só informações de contato seu, e a gente vai mandar para vocês as informações do curso e um cupom de desconto para vocês, tá? E eu posso garantir que o cupom vale a pena, o desconto é grande, é desconto de Natal mesmo. Mais que Black Friday, hein? Mais que Black Friday. Red Friday, é vermelho de Natal, gente. Isso mesmo, a Analice disse obrigada a todos por esse aprendizado para nós, porque temos que aprender mesmo. Isso, viemos ter uma nova visão e sabermos lidar com essa situação.
situação. Obrigada pelas informações, até mais, Clarice, obrigada. É isso mesmo, nós vamos ter outras. Isso, nós vamos ter outros cursos, outras oportunidades e também outras lives, que eu acho que é bem isso que nós falamos. Faz parte também do propósito da Promediares expandir esse conhecimento e essa pacificação de conflitos, né? Então, fica aí um convite para as próximas, né? Que nós teremos com certeza. Obrigada, gente. Van, muito obrigada. Obrigada por convidar. Obrigada demais por estar conosco, por ser nossa parceira, por estar junto com a gente aqui na Promediares. E por estar comigo depois de ela ter revelado 10 anos, né? Aí, ó, contou nossa só de conhecido 10 anos. Obrigada, Nádia. Obrigada. A Nádia falou que é minha fã, gente, ó. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Estamos à disposição. Vamos fazer uma live de uma década de amizade. Vamos fazer uma live. É uma década, eu, você e a Simone. Simone também 10 anos. Isso. Se eu contar que eu tenho seus materiais ainda, você não vai acreditar, né? Eu acredito, mas ó, já tem upgrade disso daí, hein? Obrigada, Simone. Obrigada mais uma vez pela parceria, viu, gente? Boa noite. Obrigada a vocês. Obrigada, Van. Obrigada a todos que vieram. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau.